Bom dia, pessoal. Bom, eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre as grandes transformações do Ocidente. Quando nós falamos em grandes transformações do Ocidente, nós temos que levar em consideração aos eventos que antecederam estas profundas transformações. Não cabe a mim, como professor, emitir juízo de valores acerca daquilo que aconteceu. Cabe a mim, enquanto professor, trazer todos os fatos à tona e, a partir daí, lançar alguns elementos para que vocês possam, a partir daí, formularem por si mesmos os seus juízos de valores. No quesito transformações do Ocidente, não temos como nós falarmos do efeito sem que possamos ir até o agente causador. Quando nós falamos em agente causador, vários acontecimentos históricos não tiveram apenas um elemento, um agente transformador, mas vários agentes. Mas este em específico, teve um grande agente transformador. Que agente foi esse? A queda do Império Romano do Oriente e, a reboque da queda do Império Romano do Oriente, em 1453, a Europa teve o advento da prensa, com Gutenberg. Pois bem, nós sabemos que a Idade Média durou 1000 anos. E no que diz respeito ao período que é chamado de medievo, esse período foi dividido em duas grandes partes. Quais partes foram essas? A Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. A Idade Média, ao contrário do que muitos pensam, não foi um período em que, na esmagadora maioria dos historiadores, afirmam que foi um período em que a Europa esteve mergulhada num profundo sono, ou seja, foi o período em que foi considerado como sendo o período das trevas europeia. Ao contrário do que muitos pensam, muitos acontecimentos permearam este período. Dentre estes acontecimentos que permearam este período, que é chamado de Idade Média, nós tivemos na Europa o surgimento das escolas palacianas, que posteriormente, com o surgimento dos grandes pensadores medievais, como por exemplo Alcuino, Anselmo de Cantuária, como por exemplo Averroes, lá como filósofos árabes, Avicenas também como filósofo árabe, posteriormente Tomás de Aquino, Santo Anselmo de Cantuária, Duns Scoto, e tantos outros pensadores, que marcaram fundamentalmente, no que diz respeito ao pensamento, à filosofia, este período. Nós tivemos também grandes eventos, como por exemplo a chamada Revolução Cultural do século XII. O que foi basicamente essa Revolução Cultural do século XII? Essa Revolução Cultural do século XII foi uma revolução que, segundo a qual as escolas palacianas deixaram de ser escolas palacianas e passaram a partir daí a ganhar o status, a notoriedade de universidades. Por que elas foram chamadas de universidades? Porque todo o conhecimento que era ministrado, todo o conhecimento que era ofertado nestas universidades tinham como finalidade abranger o todo, ou seja,
a universalidade do indivíduo. E esses conhecimentos estavam divididos em duas grandes partes, que, somando todas, essas duas partes, totalizavam nas chamadas 7 artes liberais. Quais conhecimentos são esses? O trivium e, posteriormente, numa segunda etapa do conhecimento, o quadrivium. O trivium era formado por 3 disciplinas e o quadrivium formado por 4 disciplinas, totalizando 7 disciplinas, como eu disse, comumente chamado de as 7 artes liberais. Basicamente, esta era a pauta da escolástica medieval. Pois bem, a Idade Média, assim como todo período da história, teve um começo e teve um fim. O fim da Idade Média acontece ali com a queda de Constantinopla pelos turcos. Isso aconteceu em 1453, quando houve a queda do Império Otomano. Com a queda do Império Otomano, a Europa ela se ressignifica sob todos os aspectos. Isto quer dizer que, com este processo de ressignificação, ou com este ressignificado que a Europa passa a adotar a partir daí, muitos acontecimentos permearam a Europa, né? Muitos acontecimentos sucederam a queda do Império Romano do Oriente. Por exemplo, o primeiro acontecimento que foi como um grande divisor de águas foi a origem da prensa com Gutenberg. Bom, com o surgimento da prensa com Gutenberg, tudo aquilo que estava até então vedado à igreja, tudo aquilo que estava até então sob os cuidados da igreja, no que diz respeito ao conhecimento de toda a antiguidade clássica, tudo aquilo que era estudado apenas e tão somente e em secreto nos monastérios, agora com o advento da prensa, com Gutenberg, todos estes conhecimentos, eles saem dos recônditos da igreja, eles deixam de estar sob os cuidados da igreja, eles deixam de pertencer única e exclusivamente ao clero, e agora estes conhecimentos são ofertados a toda a Europa. De que forma? Através da publicação dos livros. E dentre estes livros que começaram a ser publicados para que a Europa como um todo passasse a ter conhecimento de toda a antiguidade clássica, e inclusive conhecimentos que eram vedados única e exclusivamente ao clero como conhecimento teológico, passam a estar agora nas mãos dos leigos também. E a primeira coisa que Gutenberg fez foi traduzir a Bíblia. E essa tradução da Bíblia passou a ser chamada de tradução de Gutenberg. Apenas 2 exemplares foram publicados. Apenas 2 exemplares foram confeccionados. E estes exemplares, um se perdeu e o outro ainda é mantido em museu, que foi arrematado por milhões e milhões de dólares. Tá. Na medida que o tempo foi passando, virada do século XV para o século XVI, segunda metade do século XV para o século XVI,
muitos acontecimentos também após a prensa de Gutenberg, muitos acontecimentos passaram a se tornar efetivamente uma realidade na Europa, como, por exemplo, a conquista de um novo mundo. Em 1492, um grupo de ingleses saem da Inglaterra, fugindo das guerras protestantes, vão em busca de um novo mundo. Quando eles saem em busca de um novo mundo, eles sabiam de verdade e de fato onde eles estavam querendo chegar. Até um continente que hoje é chamado, até um lugar que hoje é chamado de Estados Unidos da América do Norte. Caso vocês não saibam, hoje a nação americana, os Estados Unidos, lá na sua proto-história, surgiu justamente por conta de uma imigração de ingleses que saíram da Inglaterra fugido das guerras religiosas. Quando eles chegam nesse novo mundo, eles chegam não com a finalidade de explorar, mas com a finalidade de colonizar. Por isso que os Estados Unidos prosperou no decorrer de todo o seu processo evolutivo histórico, porque os seus fundadores, os seus colonizadores, quando eles foram em busca de uma nova terra para habitar, eles foram com a finalidade de colonizar e não de explorar. A diferença entre colonização e exploração há, mas basicamente quem coloniza não está explorando? Sim, mas do ponto de vista da sociologia, há essa distinção entre aquele que está colonizando e aquele que está explorando. Qual é a diferença, então? Quem coloniza vai com a finalidade de habitar, de morar, de construir um novo ethos, ou seja, de construir uma nova identidade para si, para aquele lugar e para toda a sua família. Ele explora, sim, ele explora porque todos os recursos naturais estão ali à mercê dele, ou seja, estão ali à disposição dele. É nesse sentido que ele vai explorar, mas ele não tem o objetivo de explorar. Ele vai para colonizar, ele vai para construir uma nova civilização naquele lugar. Ao contrário daquele que vai com a intenção única e exclusivamente de explorar, como por exemplo, Cabral aqui no Brasil. Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, saíram de Portugal não com a finalidade de colonizar, mas com a finalidade de explorar. Bom, como eles fizeram isso? Bom, eles fizeram isso no aspecto de que, quando eles chegaram aqui, eles extraíram todos os recursos naturais, e esses recursos naturais, eles não ficavam aqui. Eram mandados todos para Portugal. Chegando em Portugal, esses recursos naturais, todas essas riquezas eram divididas em duas partes iguais. Parte ficava para a coroa e parte ficava para a igreja, uma vez que a coroa portuguesa era vassala da igreja. Dentro desse mesmo contexto, para lubrificar as relações diplomáticas, econômicas e comerciais entre as duas grandes potências econômicas da época, finalzinho do século XV, mais propriamente dito, na última década que marcou o final do século XV, foi instituído pelo Papa Alexandre VI o chamado Tratado das Tordesilhas. Basicamente, o que era esse Tratado das Tordesilhas? Em linhas gerais,
via de regra, esse Tratado das Tordesilhas visava dividir o país em dois grandes eixos, em dois grandes blocos. A parte que competia a Portugal, somente Portugal poderia explorar. E a parte que competia a Espanha, competia somente a Espanha a explorar. Se um reino viesse a intervir numa parte que não lhe competia, a guerra estava travada. Mas este é o grande problema. Tanto Portugal quanto a Espanha eram reinos cristãos. E pelo fato de serem dois reinos cristãos, tanto uma coroa quanto a outra eram vassalas da igreja, como eu disse anteriormente, no caso de Portugal. A grande verdade era que tanto a riqueza que era extraída do lado de Portugal, como a riqueza que era explorada, que era extraída do lado da Espanha, iam para os seus respectivos países, ficavam a metade lá, como eu disse, como eu citei no caso de Portugal, e a outra metade ia para a igreja. Ou seja, a igreja sempre levava o maior quinhão. A igreja sempre mordia a maior fatia do bolo. Ela ficava com 50% daquilo que competia a Portugal e mais 50% daquilo que competia à Espanha. 50 e 50, totalizando 100% das riquezas que eram extraídas aqui no Brasil. Entendem agora o porquê que a igreja, nesta época, estava ainda, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, muito forte? Pois bem, isso levou cada vez mais com esse super enriquecimento em detrimento da exploração e da suplantação destes dois reinos, principalmente destes dois reinos, que era Portugal e Espanha, levou o que? A igreja levou o clero a ficar cada vez mais ganancioso, cada vez mais soberbo. Levou o clero a ficar cada vez mais ganancioso e também o clero cada vez mais um clero que ostentava muito mais. Isso levou o quê? A igreja a posteriormente sofrer alguns ataques oriundos de alguns indivíduos na Europa. E esses ataques que a igreja sofreu desses indivíduos lá na Europa não foram ataques oriundos de políticos, oriundos da nobreza, mas foram ataques oriundos justamente no seio do clero. Quem foram esses indivíduos que atacaram a igreja? Esses indivíduos que atacaram a igreja sobre todos os aspectos foram os chamados pré-reformistas. Quem são eles? John Huss, Girolamo Savonarola, John Wycliffe, tantos e tantos outros, mas dentre estes inúmeros pensadores, que são chamados de pré-reformistas ou pré-reformadores, estes foram os principais. Esses indivíduos, eles, uma vez que a igreja ainda era uma instituição muito poderosa, esses indivíduos, eles foram
abafados, eles foram esmagados pela igreja. Por exemplo, no caso de John Wycliffe. John Wycliffe foi queimado e enterrado como herege. E mesmo após ter sido enterrado como herege, 20 anos depois que ele havia morrido, a igreja exumou o cadáver dele e lançou sobre o cadáver dele novamente um anátema, ou seja, uma maldição episcopal, uma maldição papal. Para a igreja, John Wycliffe foi considerado na época como um grande heresiarca. Paralelamente a este período, contemporaneamente à morte de Wycliffe, aconteceu lá na Tchecoslováquia a morte de John Hus. John Hus foi condenado em 1414 pelo Concílio de Constança. Foi condenado. Um pré-reformista. Foi condenado pelo Concílio de Constança. Após ter sido condenado pelo Concílio de Constança, o John Hus, ele foi anatematizado. E as suas cinzas, após ter sido queimado nas fogueiras da Inquisição, foram lançadas no rio. Um dado interessante, claro que a morte de Hus aconteceu no início do século XV. Um fato interessante é que quando ele estava morrendo, quando Hus estava sendo consumido pelas labaredas, pelo fogo, John Hus, ele olha para o bispo que acabara de sentenciar sua condenação e que estava presenciando a sua execução. Ele olha para esses bispos e diz o seguinte: hoje vocês matam um ganso. Hus, na linguagem tcheca, significa ganso. Traduzindo literalmente, John Hus, John, o ganso. Hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne e este não será queimado. 102 anos depois, nasceu Martinho Lutero. Retomando lá, finalzinho do século XV, com o surgimento do Novo Mundo, com o superenriquecimento e o superpoderio que a igreja ainda detinha, oriunda justamente da teoria dos dois gládios, que era a igreja senhora, não só do gládio temporal, mas também do gládio espiritual, fundamentada nessa ideia, nessa teoria dos dois gládios, ainda que a igreja estivesse dotada de todo o poder e de toda a riqueza, no final do século XV, a igreja ainda era alvo de críticos. O interessante é que nesse período, muitos leigos já conheciam
já tinham ciência de todos os conhecimentos da antiguidade clássica. A reboque deste conhecimento da antiguidade clássica surge no início da Idade Moderna, surge ali, no início do século XVI, a ciência moderna. Com o surgimento da ciência moderna, alguns cientistas que até então era solapado pela Igreja, e muitos foram solapados pela Igreja, muitos foram silenciados pela Igreja, muitos cientistas desenvolveram magnificamente suas teorias científicas. Dentre eles, Galileu Galilei, Giordano Bruno e Kepler. Esses indivíduos, eles foram, em sua grande maioria, astrônomos. E a visão que eles desenvolveram de universo, a partir do estudo e da observação dos astros, contrapunha-se justamente à visão adotada, defendida pela Igreja durante toda a sua história. No campo da ciência e da filosofia, surge na Inglaterra um indivíduo chamado Francis Bacon. O Bacon, ele, quando surge com a sua filosofia, o Bacon se posiciona como um empirista. Bacon vai trabalhar justamente como cientista e como filósofo no campo da epistemologia. Talvez você esteja se perguntando o que significa a palavra epistemologia. A palavra epistemologia é uma palavra de origem grega, vem do grego episteme, que traduzido literalmente significa conhecimento. E é justamente isso que a ciência se propôs naquele momento histórico. É trazer à Europa o conhecimento. É tirar a Europa, segundo ele, daquele grande sono, fazer com que a Europa acordasse daquela longa noite de 1000 anos e agora enxergasse a luz do sol. É fazer com que a Europa florescesse do ponto de vista do conhecimento. Era, em outras palavras, trazer luz às trevas da ignorância do homem. Era simples assim. Resumidamente, esta era a proposta destes cientistas. E para isso Bacon, ele formula, alguns ídolos. Basicamente, o que são os ídolos para Bacon? Para Bacon, e você vai ver isso numa obra dele, cujo título é O Novo Organum, e a segunda obra, Frontispício Instauratio Magna, ou seja, a grande restauração do que? Da ciência. E é justamente nessa Frontispício Instauratio Magna que ele vai falar acerca justamente desses ídolos. O que são esses ídolos para Bacon? Esses ídolos para Bacon são falsas ideias, são falsas imagens que nós criamos na nossa mente
que nos impossibilitam de conhecermos, de termos acesso ao verdadeiro conhecimento que só pode ser abstraído pelo indivíduo por intermédio dos sentidos. Por que por intermédio dos sentidos? Uma vez que Bacon era empirista. Porque é através dos sentidos que nós abstraímos do mundo externo todos os conhecimentos possíveis. Desculpa, gente. É somente por intermédio dos sentidos. É somente por intermédio das percepções. Se por um lado nós tivemos esses indivíduos atuando no campo da ciência, por outro lado nós temos indivíduos atuando também no campo da arte. E no campo da arte, a Europa teve inúmeros, nesse contexto histórico, por toda a Europa, espalhado por todo o continente europeu. A Europa teve inúmeros artistas. Dentre estes artistas, El Greco. Dentre esses artistas, Botticelli. Dentre estes artistas, Michelangelo. Dentre esses artistas, Mestre Rafael. Dentre esses artistas, Bernini, na Itália. E igualmente Soderini, na Itália. Quando esses indivíduos eles surgem no campo da pintura, das artes plásticas, bem como no campo da arquitetura e da engenharia, e não posso esquecer o grande Leonardo da Vinci também surge nesse momento histórico. Quando esses indivíduos surgem no campo de toda a arte, esses indivíduos eles dão, do ponto de vista da literatura, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da estética, eles dão toda uma conotação greco-romana. Em outras palavras, eles buscam reviver todo o ideário das civilizações grega e romana, sob todos os aspectos. Sob todos os aspectos. Se por um lado a Europa teve esses indivíduos que atuaram também no campo da arte, por outro lado, no campo da religião, Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517. Quando Lutero, lá no dia 31 de outubro de 1517, ele fixa 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg. Basicamente, o que eram essas 95 teses? Essas 95 teses eram nada mais, nada menos que protestos que ele fez após a ida dele a Roma, à igreja. Em outras palavras, nessas 95 teses ele critica todo modo de ser, ou seja, todo modus operandi da igreja. Ele condena, em outras palavras. Mas a grande sacada é que, em um mês, após Lutero ter fixado essas 95 teses, após ter surgido na Europa um outro movimento que é chamado de Reforma Protestante. Por que protestante? Porque ele visou protestar através das suas 95 teses todo o pragmatismo da Igreja Católica medieval. Após a instauração dessas 95 teses
começam a surgir outros movimentos, porque esses outros movimentos encabeçados por outros pensadores só tiveram acesso àquilo que Lutero fez lá na Alemanha graças à prensa. Por quê? Porque um mês depois a instauração da Reforma Protestante, as 95 teses de Lutero já tinham sido traduzidas do latim para o vernáculo e já estavam sendo debatidas por teólogos, por estudiosos, nas principais universidades europeias, dentre elas Oxford, Cambridge e a Sorbonne, na França. Esses estudiosos que deram origem aos outros movimentos paralelos à reforma luterana surgiram justamente por conta do conhecimento que eles tiveram daquilo que Lutero havia feito na Alemanha. Dentre eles, Calvino. João Calvino. Paralelo a João Calvino, em 1535, através da instauração daquilo que foi chamado de ato de supremacia, ao desvínculo da coroa inglesa com a igreja. Com o surgimento de um novo movimento em detrimento desse desvínculo do rei Henrique VIII para com a igreja, em detrimento disso, passa a surgir na Inglaterra, sob a batuta, ou seja, sob a bênção do parlamento inglês, surge uma nova instituição, uma nova igreja, totalmente desvinculada do papado, tendo não mais o Papa como chefe dessa igreja na Inglaterra, mas tendo o rei como o chefe, como cabeça dessa igreja, e abaixo do rei, para mandar nessa igreja, o arcebispo de Canterbury. O nome dessa igreja passa a ser chamada de Igreja Católica Episcopal Anglicana. É a igreja anglicana de hoje. A igreja católica, dentro da Inglaterra, ela aceitou esse desvínculo, esse divórcio para com a coroa, pacificamente? É claro que não. Sabe por que a igreja não aceitou pacificamente esse desvínculo da coroa inglesa com ela? Porque quando houve esse desvínculo, não foi apenas um desvínculo de ideias, não foi apenas um desvínculo de influência política, mas foi um desvínculo, sobretudo, no campo econômico. Como assim? Simples. A Igreja Católica Romana na Inglaterra era muito rica. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso? Que de todos os países europeus, a Inglaterra era o lugar onde a Igreja Católica Romana possuía as maiores extensões de terras. Em outras palavras, de todos os países europeus, na Inglaterra era onde ela possuía
o maior latifúndio. Com esse desvínculo, o que aconteceu? O rei confiscou todas as propriedades que outrora era da igreja, propriedades estas que a igreja havia adquirido por ocasião da Guerra dos 100 Anos. O rei confisca todas essas terras, todos esses latifúndios, e esse latifúndio deixa de pertencer à igreja e passa a pertencer à coroa inglesa, sob a bênção do parlamento. Isso levou a igreja a nutrir contra o rei Henrique VIII uma aversão muito grande, a ponto dele excomungá-lo. Mas isso não é tudo o que aconteceu. Não. A igreja fomentou todos os reinos europeus. Todos os reinos europeus que eram vassalos dela a nutrirem uma guerra contra a Inglaterra, a começar pelo rompimento das relações diplomáticas. E quando eu digo relações diplomáticas, eu estou me referindo também às relações econômicas. Em outras palavras, a esses reinos foram proibidos de negociarem, de comprarem e de venderem para a Inglaterra. Isso levou a Inglaterra a um colapso político e, em decorrência desse colapso político, um colapso econômico. E, em decorrência desse colapso econômico, um colapso social. Por que eu digo colapso social dentro da Inglaterra, decorrente desse desvínculo todo? Porque a Inglaterra passou, a partir daí, na segunda metade do século XVI, passou, a partir daí, a surgir ali, dentro dela, vários movimentos insurrecionais, ou seja, várias rebeliões, com a tentativa de deposição da coroa britânica. Dentro desse mesmo contexto, lá em Florença, na Itália, surge um indivíduo chamado Nicolau Maquiavel. Maquiavel, ele surge ali, dentro do Principado de Florença. Quando Maquiavel surge dentro do Principado de Florença, Maquiavel ele surge com uma nova filosofia política. É pelo fato dele ter surgido com uma nova filosofia política que Maquiavel é tido como o pai da ciência política moderna. Por quê? Porque é ele quem propõe primeiro esta quebra de paradigmas políticos. É ele quem propõe primeiro um modelo de política autônomo e laico. Quando ele propõe esse modelo de política autônomo e laico, Maquiavel ele propõe, um novo modelo de política governado não por vários indivíduos, mas por um único indivíduo. Para que possamos entender o contexto de Maquiavel, e isso eu vou falar na aula seguinte, tá? Quando eu for falar na aula de filosofia, para que possamos entender o contexto do pensamento político de Maquiavel, nós temos que entender o contexto histórico no qual Maquiavel viveu.
E o contexto histórico na qual Maquiavel viveu não foi um contexto histórico bastante favorável. Por quê? Porque a Europa, sobretudo a Itália, estava fragmentada, estava dividida em várias partes. Então vocês percebem, gente, que quando nós falamos em profundas transformações no Ocidente, essas profundas transformações, elas acontecem em vários campos: político, cultural, econômico, religioso, científico e tantos outros. Bom, pessoal, por hoje é só. Quero agradecer a vocês todos aí, tá? E muito obrigado pela presença de vocês, tá? Qualquer dúvida, tá? Vocês deixam a pergunta aí abaixo que eu estarei automaticamente respondendo as perguntas de vocês. Tá ok, gente? Então tá. Muito obrigado, nosso tempo já estourou, tá? Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos aí, tá? Fiquem com Deus e até amanhã com a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Espera aí.